Bom dia, beleza? Trouxe aqui esse vídeo, compartilhar aqui nesse grupo. Eu montei esse grupo com o intuito de estar compartilhando com os meus irmãos aquilo que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho compreendido desse cenário e compreendido de muitas coisas. Apesar de não estar frequentando uma igreja constantemente, né, todos os domingos, e estar ativo ali na obra ministerial de uma instituição, eu continuo buscando Deus fervorosamente, estudando a palavra, estudando muitas outras coisas. Muitas pessoas às vezes não entendem isso. As pessoas elas estão condicionadas a buscar Deus apenas na instituição. E quando uma pessoa não faz parte do seu grupo, né, as pessoas tendem a pensar que você desviou, né? Muitas pessoas verdadeiramente são dependentes de uma instituição, de um grupo de normas e regras para buscar Deus. Mas também há pessoas que têm uma vida com Deus além da instituição, além, né, de uma organização social. Buscam Deus na intimidade. E eu acho que eu me encaixo nesse grupo. E eu quero compartilhar algo poderoso, né? Nesse grupo que eu criei, vou estar sempre compartilhando algumas coisas e os irmãos também têm liberdade para trazer algo que seja pertinente a esse assunto. Eu creio que o que eu vou trazer aqui vai trazer muita revelação, né? Tem quase um ano que eu estou construindo, estou mexendo aqui na obra da minha casa, estou aprendendo muito e Deus tem ministrado muito ao meu coração no meio de tudo isso. E primeiro, para construir algo novo, nós precisamos ter algumas atitudes que vão colaborar com essa construção. Sem essas atitudes, não se faz algo novo. Primeira coisa, a gente precisa de um terreno para construir algo novo. Para levantar uma edificação, precisamos de um terreno. E esse terreno é o nosso cérebro, é a nossa mente. Tudo é construído na nossa mente, tá? Se constrói primeiramente dentro da nossa mente. E para que a gente possa construir, primeira coisa, você tem um terreno, você vai construir, você precisa fazer o quê? Limpar o terreno. Como que você vai construir num terreno cheio de mato, cheio de erva daninha, cheio de pedregulho? Precisa primeiro limpar o terreno, certo? Sem limpar o terreno não tem como. O terreno tem que ser emancipado, né? O que é esse terreno ser emancipado? Para emancipar o terreno, você tem que ter escritura, você tem que ser proprietário. Então você tem que ser, primeiramente, você tem que ser independente. Você tem que ser independente. Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Enquanto você está dependente da tua parentela, você não consegue construir algo novo na sua vida, né? É assim, a palavra de Deus nos ensina isso, né? Que o homem ao casar, o que ele faz? Ele tem que deixar pai e mãe, unir a sua esposa e os dois serão uma só carne, né? Primeiro vem a separação e depois vem algo novo. A limpeza do terreno é o que? É tirar o vitimismo, tirar o coitadismo, tirar o egoísmo, tirar o rancor, a mágoa. Para isso é importante limpar o terreno. Todos nós somos donos da nossa própria vida, certo? Todos nós somos donos da própria vida. Mas você tem escritura da sua vida? Ou você pede autorização para todo mundo? Você tem que pedir autorização para o seu pai, você tem que pedir autorização para o seu pastor. Você tem... Irmãos, existe uma coisa interessante que a gente precisa guardar na nossa mente. A autoridade absoluta e a autoridade relativa, certo? A gente vai falar sobre isso, mas guarda isso. A autoridade absoluta só com Deus, beleza? Quem libera o alvará para você construir? É Deus.
Deus ele vai liberar o alvará, mas para que você consiga o alvará, você tem que estar com o seu terreno emancipado. Você tem que estar com o seu terreno limpo. Senão você vai tentar construir igual a Caim construiu com Abel. Foi construir de qualquer jeito e gerou morte, gerou assassinato, certo? Gerou pecado. Deus vai usar diferentes pessoas em tempos diferentes. Deus nunca vai fazer a mesma coisa. A gente fica apegado à estrutura física das coisas e achando, Deus vai fazer lá no passado, como ele fez e vai usar a mesma estrutura. Não. Com Moisés, Deus usou o fogo, Deus usou o trovão, Deus usou o maná, Deus usou o deserto. Com José ele usou outras ferramentas completamente diferentes. Com Josué ele usou outras ferramentas completamente diferentes. Com Davi ele usou outras ferramentas completamente diferentes. Então, primeira coisa, desapegue as estruturas. Entendeu? Muitas pessoas não estão caminhando, não estão fluindo porque estão apegadas a uma estrutura passada, algo que para Deus já não tem mais sentido, não faz mais sentido isso prorrogar. Deus não vai usar. Então não tem como você construir algo novo, certo? Não tem como você pegar e levantar uma casa nova, uma estrutura nova, num fundamento velho. Não é isso? Então precisa mudar o fundamento. E isso é interessante falar sobre fundamento. Deus vai usar tudo e todos que têm sensibilidade e temor. Certo? Deus vai usar até o Satanás para poder cumprir o propósito dele. Mas se você não tem sensibilidade e obediência, porque Deus está queimando no seu coração, pessoas têm mais obediência a homens do que a Deus. Tem medo de homens, tem medo da liderança, tem medo do Papa, tem medo do bispo, tem medo de autoridades aqui, prefeitos, governadores, e preferem se sujeitar a estes do que obedecer o que queima no coração. Por isso que muitos chamados não estão fluindo, por isso que muitas pessoas não estão vendo o novo de Deus por causa disso. Você sabia que praticamente 1/3 dos recursos investidos em uma edificação é gasto na fundação? Aquilo que ninguém viu. Tem mais de 1 ano que eu estudo todos os dias para compreender o tempo e o propósito. As pessoas acham que eu não estou frequentando culto, que eu não tenho vida com Deus. Pelo contrário, eu tenho mais intensidade com Deus agora do que antes, porque meu tempo agora é voltado aos meus fundamentos. Fundamentos são princípios. Princípios são imutáveis. Toda construção ela tem que ser alicerçada em colunas sólidas, e o princípio da edificação de uma coluna é o mesmo para uma igreja, para um prédio, para uma mansão, para uma casa pequena. O princípio da fundação é o mesmo. O espaço das colunas, a forma como amarrá-las, a distribuição do peso, a amarração das ferragens são os mesmos. Isso chama princípio. A nossa vida tem que estar alicerçada em princípios. Não adianta você querer construir algo grande, maravilhoso, se a sua vida não anda pautada em princípios. E princípios não são regras, tá? Jesus ele quebrou praticamente todas as regras, mas ele não violou nenhum princípio, tá? Sábado é uma regra. O princípio é a vida. Jesus não violou o princípio da vida. Curou no sábado, mas deixou muitas pessoas enfurecidas. Porque as pessoas preferem mais regras, o que está aparente, né? As pessoas preferem mais o que está aparente do que o que está no fundamento, o que está embaixo, o que dá sustentação. Não se constrói o novo sem limpar o terreno. O vitimismo, o rancor é um dos piores lixos, certo? E se você não mandar isso embora, não tirar isso do seu terreno, parar com o coitadismo, entendeu? Deus já te deu todas as coisas. Tem pessoas que estão esperando Deus abrir porta de emprego.
Tem pessoas que estão esperando Deus abrir. Meu irmão, Deus te deu condição de aprender, de estudar, de trabalhar, de realizar. É só você meter cara. Ontem eu ouvi uma palavra que foi muito legal, que foi a de quando Pedro sai do barco e caminha sobre as águas, né? E sair do barco e caminhar sobre as águas é muito interessante porque é o seguinte, primeiro ele deixa os seus. Ele estava ali num lugar de segurança no barquinho, junto com aqueles que são próximos a ele, familiares, amigos, pessoas que estão ali na mesma condição de comodismo. Sair do barco é uma atitude de fé, porque ele está muito confortável. Ele decidiu sair para pisar em lugares diferentes. Ele decidiu sair para se colocar numa situação de risco. À noite, o vento, as ondas, ninguém nunca tinha andado no mar até então. Então, se ninguém fez, irmão, não é que é impossível de fazer, é porque faltou alguém que tem atitude para meter cara na primeira vez. Talvez seja você. Você foi chamado para meter cara nisso que Deus queimou no seu coração. Não é porque ninguém realizou que não deve ser feito. Entendeu? Deus queimou algo no seu coração e agora eu sei disso. Então, obedece a Deus. Coloca seu coração. Você sabia que nós não conhecemos nada ainda? Apenas 5% dos oceanos foram explorados. Apenas 3% do nosso cérebro o homem tem conhecimento. Nós não sabemos nada do universo. Só que você não precisa saber nada. Noé não sabia nada de embarcação, certo? E foi chamado para construir o primeiro navio daquela época. Deus não procura pessoas especialistas. Deus procura pessoas obedientes. Às vezes você quer ser muito especialista numa coisa, mas não é nada obediente a Deus. Às vezes Deus te mandou sair desse lugar faz tempo e você está aí, procrastinando. Entendeu? Porque Deus quer fazer algo novo, uma fundação nova. Às vezes o lugar que você está, o terreno que você está trabalhando é um terreno cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de vitimismo, cheio de coitadismo, cheio de fofoca, cheio de mentira, cheio de engano. E você quer construir algo novo em cima disso? Meu irmão, procura saber. O lugar aonde foi feito um lixão, aonde já existiu um lixão, é impróprio para construir. Não se levanta mais nada, entendeu? Mesmo que aquele lixão foi soterrado, mesmo que aquele lixão agora não está aparente, ninguém está vendo o lixão, mas embaixo não tem sustentação. Você pode tentar do que for, que nenhuma edificação pode ser feita aonde existia um lixão anteriormente. Então, meu irmão, se você está tentando levantar algo em cima de um lixão, desiste. Vai ser energia e tempo gasto à toa. Certo? E aí, como construir então? Como construir? Primeiro você tem que saber o seguinte: Deus dá o recurso, Deus dá as condições, Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar o ânimo, Deus vai te dar a matéria-prima, Deus vai te dar tudo. Mas Ele não vai construir. Ele não vai pegar a mão, não vai meter a mão na massa, Ele não vai tomar atitude, Ele não vai levantar. Então, se primeiro você não limpar o terreno, não tem alvará, se você não tem alvará, você não tem autorização, se você constrói sem autorização, você vai pagar a multa lá na frente. Você vai até construir, mas você vai pagar a multa. Então, primeiro, cara, limpa o terreno, entendeu? Busca o alvará em Deus, entendeu? A testificação. E tendo a testificação, vai, mete cara, começa a levantar algo novo na sua vida, entendeu? Acredite, porque Deus já conquistou a sua vitória na cruz do Calvário, meu irmão. Você não acredita nisso? Fica pregando, a gente fica pregando um monte de coisa que não acredita, entendeu? Fica pregando de fé e fica dentro do barco, fica pregando sobre vida eterna e fica com medo de pegar coronavírus e morrer. Pô,
Tá na hora da gente viver a nossa fé. Tá com medo de coronavírus? Por quê, velho? Se você morrer, você vai ver Deus antes de todo mundo. Ou você não acredita no que você prega, que a vida, na verdade, é depois da morte? Porque é isso que a Bíblia me ensina, que a verdadeira vida, ela existe depois da morte. Precisamos acreditar nisso e viver isso. Paulo falou, ó, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora tem gente que está achando que a vida, perder a vida, ficar aí recolhido no medo, é prejuízo. Então, a primeira coisa para construir, tem que demitir o zelador do terreno. O zelador é um serzinho chamado, não é Satanás não, vitimismo. Deixa de ser coitado, meu irmão. É a palavra que eu trago hoje. Deixa de ser coitado, deixa de se fazer de coitado, de se fazer de sofrido, de se fazer de injustiçado, de se fazer, entendeu? De que o mundo inteiro é contra você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Guarda isso, certo? O que Deus colocou no seu coração já está pronto, certo? Aprenda isso, meu irmão. Deus já te deu um modelo do que tem que ser feito. Quando foi construir a arca, Deus falou por quê para Moisés? Você vai fazer conforme as medidas que eu vou te dar. A arca já existia no céu. Quando Noé foi construir a arca, vai fazer conforme as medidas e usando as madeiras que eu vou te passar. A arca já existia no céu. O templo, para Salomão, ele fez a mesma coisa. As medidas, os detalhes, tudo, meu irmão, já estava pronto. Então Deus já entregou no seu coração todas as medidas, os detalhes do projeto que Ele quer que você realize. Agora você quer esperar a aprovação de pessoas. Meu irmão, Deus te chamou no particular e revelou para você. Nem seu cônjuge, às vezes, vai saber o que está acontecendo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Para de esperar a aprovação dos outros, que as pessoas falam, parabéns, você está realizando a obra. Meu irmão, Noé foi desacreditado. Moisés foi desacreditado. Todos os homens de Deus que tiveram um particular com Deus e começaram a realizar uma obra que Deus mandou, foram desacreditados. Você está esperando a aprovação de quem, meu irmão? Arregaça as mangas e vai para cima. Tem um tempo para você cumprir sua obra. E eu estou finalizando aqui, não vou prolongar muito, certo? Então tem que preparar o terreno, certo? Deus nos entrega o projeto. E aqui, não dá para construir o projeto em cima de um projeto, não dá para construir uma edificação nova em cima de um terreno sujo. Se você tem o projeto, mas não limpou o terreno, meu irmão, Deus te entregou o projeto, mas você não está com o terreno limpo, é porque você está atrasado com a sua obra. Você está procrastinando, você está jogando tempo fora. E isso vai gerar ansiedade. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Depressão é quem vive no passado. Cara, você está deprimido é porque você está lá no passado por alguma coisa que aconteceu, algum erro, alguma perca, alguma coisa, você não libertou daquilo, você não perdoou, não liberou perdão, ficou apegado, então você vai andar depressivo porque a sua mente vai estar sempre lá naquele fato, naquele episódio. Ansiedade é porque você não fez nada do que tinha que fazer hoje e sabe que amanhã você vai ter que entregar alguma coisa, você vai ter que cumprir alguma coisa, o boleto vai vencer, a conta vai chegar, você não levantou nenhum recurso, entendeu? Você ficou dormindo, você ficou acordado, você ficou aí perdendo seu tempo de produzir, entendeu? Desperdiçando seu tempo de produzir e agora você está doido e quer fazer em um dia aquilo que era para você ter feito o mês inteiro. Ansiedade é isso. Ansiedade é típico daquele estudante que tinha 2 meses para entregar o trabalho da escola. Ele ficou os 2 meses vagabundando, não fazendo nada, ou então gastando com outras coisas que não era o essencial.
e quando está nas horas finais ele vai fazer aquele rascunho, aquele trabalho feito de qualquer jeito e vai querer entregar desesperado, porque ele sabe que o tempo tá vencendo, entendeu? Ansiedade é isso. Então faça o que você tem que fazer todo dia, acorda, entendeu? Aprenda a falar não para os outros, para de querer agradar todo mundo, aprenda a falar não e fazer aquilo que é realmente necessário naquele dia, certo? Que você não vai sofrer nem de ansiedade, nem de depressão mais, vai ser curado. Agora eu vou falar um pouco sobre a autoridade, certo? A autoridade absoluta aqui na Terra, ela é temporal, ela dura um tempo. A autoridade absoluta aqui na Terra, ela só existe com os pais. O filho deve submissão absoluta aos pais até a sua emancipação, certo? Então por quê? Porque o pai, principalmente o pai ele é a personificação de Deus aqui na Terra, meu irmão. O seu pai, ou nós, né, eu e você como pais, nós temos que representar Deus para os nossos filhos em autoridade, em amor, em justiça, certo? Em educação, em atitudes. Os nossos filhos têm que olhar para nós e falar assim, rapaz, esse é temente a Deus. Ele é justo, ele sabe me corrigir, ele aprende, ele representa Deus. Então, a autoridade absoluta é isso. Os nossos filhos devem para nós submissão absoluta até a emancipação deles. Depois que emancipou, depois que eles se tornaram homens e mulheres independentes, a nossa autoridade passa a ser relativa. Ele respeita se ele quiser. Mas a autoridade de Deus, ela é absoluta do nascimento à eternidade. Tá? Então você não tem que se submeter a ninguém nessa terra. Você tem que respeitar. Se eu congrego num lugar onde os usos e costumes são contrários àquilo que eu acredito, eu não tenho que me rebelar em nada daquilo. Eu não tenho que levantar picuinha, eu não tenho que levantar tititi, não tenho que nada. Se não cabe para mim, eu saio do ambiente. É simples assim. Eu não tenho que querer bater de frente com o líder, com isso, com aquilo. Se eu estou num lugar onde eu não concordo com os usos e costumes, eu não tenho que criar uma rebelião. Rebelião é das trevas, tá? Rebelião, revolução, revolta são coisas que só existem no inferno, que veio de Satanás. Então, se você é da luz, você vai sair. Você não vai se sujeitar, vai pegar suas trouxinhas e vai embora sem criar caso. E vai ser livre. Se você é livre, você não é obrigado a fazer nada que vai contra os seus princípios, contra a sua crença sobre aquilo que você entende da palavra. Mas você é obrigado a cumprir se você permanecer no lugar. Se alguém entrar na minha casa e não cumprir os usos e costumes que eu tenho na minha casa, eu vou botar ele para andar. Entendeu? Do mesmo jeito que se eu for fazer uma visita na sua casa e você me orientar aqui na sua casa, o funcionamento é de tal jeito, eu vou fazer. Eu sou obrigado a fazer porque eu estou ali na sua casa. Ou eu não entro. Se eu não quero cumprir, eu vou embora e não permaneço. Assim também é na igreja. Então, guarda isso. A autoridade absoluta é só de Deus. O seu bispo não tem autoridade absoluta sobre você, o papa não tem, seu pastor não tem, entendeu? Ninguém tem. Você só se submete se você quer, se você aceita. Isso não é pecado. Você está entendendo? Agora, se você se rebela, aí é pecado. Se você se revolta, é pecado. Então guarda isso, tá bom? Para criar algo novo, você tem que saber quem que você está obedecendo. Você quer fazer algo novo obedecendo homens? É quem que está te dando a revelação? Quem que te mandou construir a arca? Se Noé fosse obedecer às autoridades terrenas, a família dele tinha morrido no dilúvio. Sabia disso? Ele foi confrontado durante os 120 anos de trabalho dele.
mas ele se submeteu à autoridade absoluta de Deus, certo? E esse é um problema dessa geração. A geração de hoje, ela não quer temer a Deus, mas ela quer temer a homens. Ela quer projetar a sua expectativa e a sua esperança em governantes, em líderes humanos, que são bênção, certo? Como eu falei, existem pessoas que estão na liderança de igrejas, na liderança de grupos sociais, na liderança política, e elas são dignas de respeito, mas elas não são dignas de submissão absoluta. Absoluta quer dizer irrevogável, tá? Submissão absoluta somente a Deus. E se Deus te chamou para fazer algo e as autoridades dessa terra não estão entendendo, obedeça a Deus, certo? Para encerrar, uma pessoa que anda com Deus nunca vai incitar a rebeldia, tá bom? Então, se você não se sujeita a determinada doutrina, se sujeita a determinada regra, você não é obrigado a ficar naquele ambiente. Mas você é obrigado a obedecer se você ficar. Aprenda isso. E eu termino aqui com a palavra de Atos, capítulo 4, versículo 18, que fala assim: chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem sobre o nome de Jesus. Os homens sempre vão tentar impor a autoridade absoluta, tá? Homens que não entendem os princípios da palavra de Deus e em todas as religiões, tá? Eles vão querer impor a autoridade deles como sendo a autoridade absoluta. Seu pastor vai falar que se você se levantar contra ele, você é rebelde. Você não tem que levantar contra ele. Se você não aceita o que está acontecendo, seja homem e mulher suficiente para sair, tá? Se você não concorda, você não é obrigado a ficar, tá bom? Que não falassem, que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhe, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer ante a vós do que a Deus. Quem que é mais importante obedecer, meu irmão? Então é isso aí, guarda no seu coração isso. Eu quero compartilhar muitas coisas a partir de agora nesse grupo, eu vou estar compartilhando com frequência, tá bom? Tudo que Deus tem me ensinado e tudo que tem feito diferença na minha vida, porque eu tenho experimentado o novo de Deus, tá bom? E eu quero compartilhar para que a nossa vida seja transformada junto, tá? Guarda isso. Um bom dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Fica na paz.